Olá, pessoas maravilhosas! Aqui é a Camila Brandão, sou host do Pod na Bolsa. E o Pod na Bolsa é uma iniciativa da Basilu. Então eu tô aqui de novo para falar com vocês que essa primeira temporada a gente vai falar sobre autoestima e um assunto muito específico sobre a autoestima feminina, que é a invisibilidade. Hoje a gente vai trazer um tema muito bacana, sensível, profundo. Então, quem se emociona, prepara o lencinho, porque a coisa vai ficar séria hoje. E eu trouxe uma convidada muito especial hoje. Doutora Meiriele Wiltjen. Acertei? Acertou. Nome alemão, a gente fica com medo de derrapar, mas acertei, né? Eu, como em todos os episódios, eu não apresento meu convidado. Eu peço para ele se apresentar, por favor. Você tem muitas credenciais, então acho que você é bastante capaz. Então se apresenta para o seu público, por favor. E aí, depois que você se apresentar, eu vou falar qual é o tema do podcast de hoje. Tá certo. Bom, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Camila. Eu adorei, eu fiquei muito emocionada. Principalmente sobre o tema que você propôs que a gente conversasse. Como você falou, né? Eu sou advogada, sou mãe de 3 crianças. Advogada especialista no direito do consumidor, direito de família, direito inventário e sucessões e também direito da pessoa com deficiência. E atualmente tenho 50 anos e crossfiteira, não podemos esquecer isso. Detalhe importante, a gente vai chegar nesse ponto durante a conversa. Bom, como a May falou, a gente hoje vai falar de um tema bastante sensível, mas que é importante a gente tocar, porque com certeza a gente vai ter muita gente que vai se identificar com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar da autoestima feminina, mães atípicas e como a gente combina, né, acomoda essas coisas, porque a gente entende que ser uma mãe atípica é uma coisa bastante desafiadora. Então, a May, ela já tem 3 filhos. May é porque eu sou amiga dela, eu chamo ela não é nem doutora May mais, é May. Pra mim, ela é a May. Então, May, pra gente poder introduzir esse assunto pro público e a gente conseguir conduzir, né, de forma bastante bacana a conversa, vamos começar do começo? Bora lá. Vamos começar do começo? Vamos falar pro público como essa história começou. Como era a May antes de ser uma mãe atípica? Já era mãe, né? Sim, já era mãe de 2 crianças, do Bernardo e da Sofia. Sofia atualmente está com 14 para 15 anos, Bernardo com 13. E eu tenho a Catarina, que é uma criança com deficiência. Atualmente ela vai fazer 10 anos semana que vem. Então, em 2015, eu engravidei da Catarina, não sabia que ela viria com deficiência. Na época eu tive Zika vírus durante a gravidez, na época a gente não sabia qual seria essa decorrência. Suspeitava-se no início que eu estava com dengue, certo? Porque foi bem no boom que aconteceu a situação. Então, a gente não tinha qualquer estudos, né, científicos, o que poderia acontecer. Então, a ideia era assim que, bom, uma gestante com dengue, não acontece nada com o feto. E assim seguiu toda a gestação. Você não teve nenhum diagnóstico de Zika vírus durante a gravidez? Não teve confirmado? Não teve, porque na época não existia exames, não existia nada, né? Sequer se falava em Zika vírus. Foi bem no início do Zika vírus, tá? Sequer se falava nisso. Então, seguiu toda a gestação tranquila. Foi uma gestação tranquila, não tive qualquer intercorrência durante a gestação, né? Inclusive, na época, quando eu engravidei da Catarina, eu estava para me separar. Foi uma gravidez que não foi planejada, né? Mas eu engravidei e seguimos com essa gravidez. E na época, o Bernardo e a Sofia tinham quantos anos? Eram pequenos, né? Sim, Bernardo hoje com 13, Cacá com 10. Então, Bernardo tinha 3 anos e Sofia com 4 para 5 anos. Então a vida já era puxada, né? Muito puxada, muito puxada. Porque quem tem filho pequeno sabe que a vida não é fácil, né? Exatamente, né? Eu advogava normalmente, né? Eu ia pro escritório, o escritório que eu trabalhava era no Rio de Janeiro, saía de Niterói, ia pro Rio, deixava os 2 na creche, 9 horas da manhã, pegava ele às 7 horas da noite, né? Então eu revezava com o pai, né? Com meu ex-marido. Então ele deixava e eu buscava, porque ele tinha a facilidade de entrar mais tarde e sair mais tarde. Então, ele deixava na creche e eu ia buscar. E aí, descobrimos que estávamos grávidos e
levei toda a gestação indo para o Rio, enfim, né, trabalhando normalmente até que a Catarina nasceu. Então, assim, foi bem curioso porque na última, como eu já tinha mais de 40 anos, eu precisava fazer mais exames, né, até para acompanhar uma gestação. Não era uma gestação de risco, mas tinha que ser acompanhada mais de perto, né? Eu já tinha 40 anos. Então, no último exame de imagem, eu estava na sala aguardando para ser chamada e começou a aparecer, talvez que no RJTV ou Jornal Hoje. E começou a falar sobre o boom das crianças nascendo com microcefalia e paralisia cerebral em Pernambuco, por conta do Zika vírus, das mães infectadas por Zika vírus durante a gestação. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, mas eu tive Zika vírus. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu entrei na sala para fazer a imagem, que era só para ver como estava o meu líquido amniótico, né? Eu cheguei para o médico, o doutor Júlio César, e falei assim, doutor, eu tive Zika. Ele, como? Eu tive Zika. Mas você sabia disso na época? Eu falei, sabíamos, mas como não tinha estudos... Deixou-se para lá, né? Esperou para ver, né, o que ia acontecer. Exatamente, não tinha esse estudo sobre isso, né? E assim foi no Brasil inteiro, certo? Porque as crianças nasceram, as gestações foram levadas e nada se soube, né? E aí o exame, que seria uma coisa rápida, acabou sendo um exame mais complexo e foi... Como ela já estava encaixada, porque ela já estava com 39 semanas, a gente não conseguia saber exatamente se ela tinha ou não microcefalia. Sim. Né? Isso foi no dia 24 de novembro. Ele entrou em contato com o meu obstetra, Dr. Marcos Brandão, que imediatamente entrou em contato comigo. Havia uma suspeita, sim, de microcefalia. Ele imediatamente entrou em contato comigo e falou assim, Meire, eu preciso que você venha aqui no meu consultório. Foi bom, aí médico nenhum liga pra gente, falando que precisava vir. E aí, imediatamente, eu fui, nós fizemos um outro exame de imagem com um médico mais especialista e marcamos a cirurgia, a cesariana pro dia 27. Ele foi, assim, um anjo na minha vida. Ele falou, Meire, o dia que você quiser, Catarina tá bem... Catarina não, o bebê, porque eu não sabia se era menino ou menina. Você não sabia? No meio de todos os exames de imagem, você pediu pra não saber? Eu pedi pra não saber. E assim foi nos 3. Sim. Né? Eu sempre pedi pra não saber. Então ele falou assim, o bebê está bem, não se preocupa, quando você quiser. Eu falei, bom, eu não vou aguentar esperar mais 1 ou 2 dias. Então vamos fazer amanhã. E aí eu falei, só que tem uma condição. Eu quero que a doutora Adriana Monerá seja a pediatra assistente, né, da sala de parto. Ele, tudo bem. Aí ele ligou para a Adriana prontamente estava lá na hora do parto. O parto foi ótimo, né? Foi um parto tranquilo para a equipe médica, não para mim. Sim, porque eu estava ansiosa. E na hora do nascimento, né, foi descoberto a microcefalia e, consequentemente, a paralisia cerebral. E foi assim, né? E a surpresa que chegou lá no finalzinho, né? Que você teve aquele insight de pesquisar porque você viu uma reportagem na televisão. Exato. E aí veio a novidade de uma vida que já não era tranquila, né? Porque quem tem filho pequeno não tem vida tranquila, né? Exatamente. Mas é uma complicação completamente diferente, né? É diferente de você ter um bebê recém-nascido que não tem nenhum tipo de problemas e de uma criança que nasce com necessidades especiais, né? Porque eu acredito que uma criança na condição da Catarina requeria cuidados especiais, né? Exatamente. E não somente isso, né? Eram necessidades especiais e que ninguém sabia quais seriam. Era muito novo, né? Era muito novo, inclusive, para o estudo científico, para os médicos, né? A Catarina nasceu junto com o Zika. O Zika nasceu junto com a Catarina e com todas aquelas crianças de Pernambuco, com todas aquelas 300 e poucas crianças de Pernambuco. Então, nós crescemos juntos, né? A Catarina, mais os estudos e todas aquelas crianças, todos nós, né, crescemos juntos. Sim. Né? Nós fomos os pioneiros, né? E foi um baque muito grande, né? E vamos fazer o quê? O que a gente faz? Tá ali, né? Bebezinho seu, né? O que a gente faz? E a doutora Adriana, ela foi um anjo. Ela falou, Meire, você vai fazer o que você tem que fazer, o que você sabe fazer. Ser mãe. É isso. Alimentar, amamentar, você vai fazer o que você fez nos seus 2 primeiros. A sorte da Catarina é que você já é mãe. Você sabe o que fazer.
Qualquer outra coisa, a gente vai ver o que tem que ser feito. É isso. Né? Os próprios médicos também estavam descobrindo, né? Exato, exatamente. Conforme a coisa foi acontecendo. Isso. Então, vamos lá, vamos entender. Então, você estava numa situação onde o casamento já não estava indo bem. Então, você já tinha 2 crianças pequenas que já demandam pra caramba, né? 3 a 5 anos é uma idade que, nossa senhora, a gente que é mãe sabe. E aí vem um bebezinho especial, né? Que requer um cuidado que nem você sabia o nível do cuidado que ela ia requerer de você, né? E aí, como é que ficou a vida? Como é que foi essa adaptação? Porque acredito que a mente deu uma reviravolta aí, né? E o emocional junto, né? Então, óbvio que deu uma reviravolta, né? Na época, eu lembro que quando eu falei pro Júlio, que é o pai das crianças, eu falei, Júlio, não é porque eu tô grávida que a gente vai manter o casamento, Sim. Né? E quando a Catarina nasceu, eu virei pra ele e falei assim, e aí, o que a gente faz? Né? A gente tem que permanecer unidos. Não tem jeito, a gente tem que se manter unido, porque agora a gente tem a Catarina, né? Então, essa foi uma decisão nossa, né? De se manter unido, de manter o casamento, não por causa das crianças, mas sim por causa dela, porque ele também, assim, ele não foi um pai que virou as costas, como muitos pais fizeram para essas crianças que nasceram, tá? Como muitos pais fazem quando os filhos são típicos, imagina para os atípicos. É verdade. Né? E foi muito doloroso. Eu passei aí uns 2 anos na depressão, tá? Eu engordei muito, eu cheguei a quase 100 quilos, eu parei de trabalhar, eu trabalhava no escritório, eu fui mandada embora desse escritório, que eu tirei uma licença de 6 meses, uma licença maternidade de 6 meses. Fui mandada embora depois que eu retornei com a questão de que, bom, agora você tem uma filha doente e você vai precisar de tempo para cuidar dela. Né, resumidamente. Eu falei, não, eu trabalho meio período, você paga meu salário pela metade. Porque eu sempre fui provedora do lar também, entendeu? Eu nunca fui a mãe que ficava em casa. Eu sempre fui proativa, provedora. Ia fazer falta, né? Ia fazer falta. Ia fazer falta. Você fazia falta com 2, imagina com 3. Sim, né? Mas, enfim, não foi possível. E o que ficou no passado, tá no passado, né? Dessa situação que eu, né, enfim, já tá enterrada. Mas foi muito difícil. Eu não gosto de romantizar. Não é fácil. Eu tive muitos parentes viraram as costas. Isso que eu ia perguntar, como é que foi a família? Como é que foi a recepção das pessoas em casa? Você sentiu que teve aquela... Eu não vou dizer preconceito, porque eu acho que preconceito é uma palavra forte, mas aquela estranheza das pessoas? Ou as pessoas ficaram meio sem jeito de chegar perto da Catarina? O que você sentiu? Então, Camila, não teve acolhimento. Entendi. Eu e o Júlio, a gente se viu abandonados. A paternidade, a maternidade, eu faço questão, todas as vezes que eu faço palestras, eu faço questão de colocar sempre o Júlio presente. Sim. Entendeu? Porque apesar de hoje nós estarmos separados, divorciados há 8 anos, ele nunca deixou de ser um pai atípico. Uhum. Ele exerce aquela paternidade atípica como ninguém. Então, ele está sempre nas minhas falas. Então, a paternidade, a maternidade atípica é muito solitária. E nós nos sentimos sozinhos quando a Catarina nasceu. E eu falo assim de familiares muito próximos. Por incrível que pareça, a gente teve amigos mais próximos... Que foram mais acolhedores. Que foram mais acolhedores do que parentes. Eu acho que isso é um ponto importante para falar, porque às vezes você pode estar na condição de parente e não saber como agir. Então eu queria que você falasse para essa pessoa que está nessa condição, que tem uma pessoa na família, que tem uma criança atípica ou que a criança atípica acabou de chegar e que essa pessoa às vezes fica paralisada. Porque às vezes acontece, né? A pessoa não sabe como agir ou ela tenta fugir, porque a reação mais natural da pessoa é fugir. Então, se a gente pudesse falar alguma coisa para esse parente de uma pessoa que está exercendo a maternidade ou a paternidade atípica, o que seria a coisa mais humana e bacana dela fazer com esse pai e essa mãe? Eu vou te dizer assim, foram vários momentos, né? Eu tenho uma amiga hoje que mora no Canadá, ela saiu da Barra da Tijuca, a Flávia, e a gente fazia muito tempo que ela é da época da escola e fazia muito tempo que a gente não se via. Ela saiu da Barra para me ver. E a primeira coisa que ela fez quando chegou na minha casa, ela abriu todas as cortinas da minha casa. Tava escuro?
Tava refletindo seu interior ali, né? Exatamente, porque era ali que eu tava. Na escuridão. Então eu não deixava que abrissem as cortinas. E uma outra situação foi uma tia muito distante, que não era uma tia minha, mas era uma tia muito distante, que ela pegou a Catarina e falou assim: vai tomar um banho. Vai se recompor, vai tomar um banho, vai lavar esse cabelo. Então, às vezes, a gente não quer que aquela pessoa fique com a criança, cuide da criança. Às vezes, a gente só quer que aquela pessoa enxergue a gente, olhe pra gente. Deixa que eu cuide, deixa que eu fique com ela enquanto ela tá dormindo, pra você dormir. Pra você poder olhar pra você, né? Pra você tomar um banho. Porque... Sabe? Porque a maternidade, no início, principalmente, ela já é complicada, né? Porque você que amamenta, você toma conta de tudo, enfim. Se você não tem um staff, eu tô falando de uma família que não tem um staff. Sim. Tá? Se você, que é a maioria do Brasil, né? Que é a realidade do Brasil. Exatamente. Sim. Então, se você não tem um staff, você às vezes só precisa disso. De alguém que pega, me dá essa criança aqui. E foi exatamente isso que ela fez. Para com isso, me dá essa criança aqui e vai tomar seu banho. Uhum. Aquilo me deu um choque de realidade. Então, assim, num primeiro momento, foi isso. Quando a Catarina começou a crescer, chama aquela mãe para tomar um chopp, se ela gosta de tomar um chopp. Chama aquela mãe para ir para um culto, se ela gosta de ir a culto. Para caminhar na praça, se ela gosta de caminhar. Chame aquela mãe para fazer o que ela gosta de fazer. Resgate aquela mãe. Porque antes dela se tornar mãe, antes dela ser mãe, ela é mulher. E o que ela fazia antes disso? O que aquela mulher fazia antes disso? Exatamente. Nadava, tomava chopp, tomava café, tricotava. Então, certamente ela tem alguém no seu círculo que conhecia aquela pessoa, que conhece a essência daquela pessoa. Então, vem aqui. Deixa ela 10 minutinhos, a criança 10 minutinhos com o pai e vai fazer o que essa mãe gosta, que essa mulher gosta. É óbvio que eu tive a sorte de ter um companheiro como o pai dos meus filhos, que entendia isso, entendia essa necessidade. Mas a nossa paternidade, maternidade atípica era tão solitária que a gente não conseguia fazer. Porque eu tinha que ser o suporte dele e ele o meu suporte. Sim. E a gente está falando aqui hoje de invisibilidade feminina, mas na verdade aqui a gente pode estender inclusive para o pai, né, que está exercendo esse papel. Que eu acho que ele também deve ter sofrido muito isso nos círculos, não sei, estou aqui especulando, você pode confirmar isso ou não. Mas eu acho que a maternidade, a paternidade atípica relega as pessoas a uma invisibilidade social muito grande, né? Sim. É como se você ser pai e mãe de uma criança atípica te negasse acesso ou que seria impossível para você frequentar certos lugares e que hoje, eu sou testemunha disso, Catarina faz de tudo, né? A Catarina é uma criança super ativa, super esperta, então ela não te atrapalha em nada. Isso é mais um limite mental das pessoas do que qualquer outra coisa. Então, acho que o que eu gostaria para esse bloco que a gente está conversando, para essa parte dessa história, é deixar muito claro para as pessoas: não invisibilize quem é ou está exercendo a maternidade, a paternidade atípica, porque as necessidades da pessoa continuam intactas. Exatamente. Né? E acho que tem até um agravante, você tá mais fragilizado, você tá mais carente, porque você sente falta, porque a maternidade por si já é bastante demandante quando a gente tem um bebê pequenininho, né? Um bebê normal, que não tem nenhuma demanda especial, ele já é difícil. Tem crianças que têm refluxo, tem crianças que têm alergia, tem crianças que têm uma série de problemas. Meu filho realmente foi muito difícil para mim, né? Mas isso já te põe numa situação onde você já automaticamente se exclui de muita coisa. Mas isso tem que ser temporário para a nossa saúde mental. E aí eu acredito que nesse contexto aí, sua saúde mental ficou bastante abalada, né? Muita coisa. Principalmente quando eu fui mandada embora. Né? E aí eu me senti assim, nossa, eu não sei. Posso perguntar se foi um homem ou uma mulher que fez isso? Foi uma mulher. Nossa, é bem pior ainda, né? Foi uma mulher. Então, depois, eu tava lá 8 anos. Bastante tempo, né? É pesado.
Mas assim, foi um chute que ela me deu que me jogou pra frente. Sim. Né? E hoje eu sempre duvidei muito da minha capacidade, né, enquanto advogada, para andar com as minhas próprias pernas. Sim. É comum, né? É comum nas pessoas, principalmente nas mulheres. A gente se questiona bastante na nossa capacidade. E aí eu me senti assim, realmente, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? E eu fiquei assim um ano mais ou menos parada, né, até que um outro anjinho. Eu tive vários anjinhos, assim, que foram aparecendo na minha vida nesse período, até eu me resgatar, sabe? E aí um outro anjinho apareceu, poxa, eu tô precisando de uma colega para trabalhar comigo na tua área. Por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, poxa, mas faz tanto tempo que eu tô parada. Não, vamos começar, vamos caminhar juntas, né? E a gente ficou um longo período aí como sócia da doutora Karen, e a parceria fluiu no tempo que deu, né? Que tempo que foi necessário. Mas nesse período desses 2 anos, a invisibilidade, ela era real. As pessoas não queriam ficar perto de mim, não queriam ficar perto da gente. A gente não era convidado para os lugares. As pessoas não queriam ficar perto da Catarina. A gente ia pro Campo de São Bento e, por N vezes, a gente via as mães puxando seus filhos. Vem pra cá, não mexe nela não vai brincar com ela não. Nossa, aquilo doía tanto, porque assim, eu aguento. Né? Eu aguento, eu tô ali naquele lugar, naquele cantinho ali no quarto escuro, mas em algum momento eu sei que eu vou sair dali. Né? Eu vou sair, eu sei, eu tenho forças pra isso. Mas eu ver um adulto fazendo isso, ensinando uma outra criança a se colocar naquele lugar, porque aquilo é ensinamento. Aquele adulto tá passando para aquela criança como ele vai ser quando for um adulto. Exato. Esse é um outro ponto que eu acho que a gente tem que reforçar aqui, que é os adultos, quando se encontrarem nessa situação, não tomem esse tipo de atitude, né? Não encorajem que a criança se afaste de uma criança atípica. Porque aquela criança, ela é criança. Exatamente, e a criança ela tem a necessidade de brincar, ela tem a necessidade de socializar, ela tem as limitações dela, mas ela tem as necessidades dela. E eu acho que isso é uma atitude que se ensina desde pequeno. Se você ensina uma criança a incluir quem é diferente ou quem tem uma condição especial, com certeza vai ser um adulto muito mais consciente em relação a essas questões. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, né? A criança não vê preconceito. O preconceito está no adulto. Sim. A criança só vê a criança. Ela pergunta por que ela baba, por que ela não anda, Sim. por que ela não fala. A criança pergunta. E da mesma forma que pergunta por que o céu é azul, né? Exato. Com a mesma curiosidade. Exatamente. E a gente tem que responder com a mesma naturalidade, né? Exatamente. Então dói, tá? Não romantizem a maternidade atípica, porque dói. Ela é solitária. Ah, você é uma guerreira. Eu não gosto desse jargão. Você é uma guerreira. Não sou uma guerreira. Não sou. Porque assim, quando você fala que a pessoa é uma guerreira, você não dá o direito àquela mãe a chorar. Você não dá o direito àquela mãe a errar. É cruel quando você vira pra uma mãe que é atípica e diz, nossa, você é uma guerreira. Não, eu não sou. Eu faço o que tem que ser feito. E fiz isso durante 2 anos. Eu levava a Catarina pras terapias, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso? Eu ia fazer. Eu não queria fazer, mas eu tinha que fazer. Você acha que eu queria sair de casa? Não, eu não queria. Mas eu tinha que fazer. Eu chegava pra tomar banho e chorava. Só chorava. Mas eu tinha que fazer, porque era pra ela, não era pra mim. E fora isso, eu tinha mais dois filhos. Eu ia falar agora, você ainda tinha outros 2 filhos pequenos, né? Que têm demandas reais, né? Que têm demandas reais. E que também precisavam da mãe. E que precisavam do pai. Sim. Então a gente se revezava. E ninguém perto da gente. É. E ninguém para ajudar a gente. Então a gente se tornou invisível não só para a sociedade, mas para o núcleo familiar também. Então, assim, é muito triste. Depois de 10 anos, eu chegar e falar isso para você. Eu olhar um pouco pra minha história. Agora não, agora tá todo mundo aqui perto. Tá todo mundo perto, tá todo mundo ajudando. Mas como é que tá a Catarina hoje? Você conhece ela? Sim. É. Foi uma evolução pra ela também, né? Sim.
E que bom que você insistiu e não desistiu de você mesma. Porque eu acho que a criança, ela acompanha a gente também. Sim. Porque se você continuasse no buraco, eu acho que ia ficar difícil pra ela também, né? Pra ela e pros outros Pra dois. todos os dois, com certeza. Porque eu sou o exemplo. Com certeza. Bom, tá desenhado o quadro. Os primeiros 2 anos foram bem barra pesada, né? Muito. Muita coisa, Muito. né? A gente já conversou sobre isso, eu vou repetir aqui que eu acho que é interessante, né? Que eu já li em algum lugar, depois eu vou buscar essa referência, que dizia que o ser humano, quando tá muito triste, muito mal, tá ali naquele vale, que a tristeza e a depressão é um estado antinatural do ser humano. A gente não suporta ficar nesse estado muito tempo. Por isso que a gente vê tantas pessoas se suicidando ou recorrendo a remédios, a entorpecentes, para poder sair desse estágio, né? Desse estado da alma, né? Mental, emocional. E é sempre uma escolha. A gente tem 2 caminhos. Ou a gente procura alguma coisa que vai elevar a gente, ou que vai acabar destruindo de vez a gente, né? No seu caso, a gente pode ver aqui plenamente que você conseguiu se reerguer e conseguiu se reconstruir de uma forma que naquela época nem você imaginava que era capaz, né? Então vamos pegar desse ponto aí. Em que momento você percebeu que não dava mais para continuar nesse vale escuro? Você sabe dizer pra gente em que momento que isso aconteceu? Sei. Bom, foram vários momentos que foram somando, né? Primeiro foi o peso, né? Eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui atleta, sempre malhei. E... Você é grande, né, May? Você tem quanto de altura, só pra eu saber? Eu tenho 1,70. 1,70. Ela é um mulherão, gente. Ela é um mulherão. Eu sempre fui atleta, então assim, eu nunca parei as atividades, né? Eu, inclusive, quando eu tava grávida do Bernardo, eu tava treinando para competir pra Muay Thai. Na minha primeira luta de Muay Thai. E aí, eu comecei a ver que eu tava assim, muito... Eu tava gorda, uns 100 quilos. Chegando a 100 quilos. Tipo, 99,9. E aquilo me deu um susto. Eu tava Os 3 dígitos. Os 3 dígitos. Eu não posso chegar... Nem grávida eu cheguei aos 3 dígitos, né? E aquilo me deu um susto. Então, eu falei assim, não posso. E eu comecei a comprar roupas plus size. Aí é que você começa a se esconder de verdade, né? E eu comecei a me esconder. Mas veja bem, não é que comprar roupa plus size seja um problema. Uhum. Não é isso. Pra mim era. Pra minha realidade era. Tá? Eu não me aceitava assim. Uhum. Tudo é uma questão de aceitação. Sim. E você também não comprava aquelas roupas que hoje a gente vê, aquela coisa fashionista, né? Não de tinha. pessoas plus size. Nem tinha esse hype todo que tem hoje, essa facilidade, né? Exato. Era realmente roupas desenhadas pra esconder a pessoa e que não valorizava a pessoa de forma nenhuma. Exatamente, era a roupa da vovó, entendeu? Sim. E eu tava me vestindo assim. Até que eu teve um dia que eu tava indo pra um churrasco e eu me olhei no espelho e falei assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Uhum. Eu comecei a usar um cabelo comprido, coisa que eu nunca usei na minha vida desde os 16 anos. E não tava pintando mais o cabelo. Você se maquiava? Porque você me comentou uma vez que você foi maquiadora profissional, né? Lá Sim. na sua juventude. Isso. Então nem isso mais rolava. Não rolava. E eu tava indo pro churrasco e eu me olhei assim, gente, que roupa é essa? O que eu tô fazendo comigo? Você não se reconheceu, né? E foi exatamente assim, o que eu estou fazendo comigo? E aí, naquela época, eu lembrei do meu pai, falei assim, se meu pai tivesse me vendo, ele jamais permitiria que isso tivesse acontecendo. Seu pai já era falecido? Sim, há 1 ano, estava falecido. Há 3 anos já, na época. Eu falei assim, não, eu não posso permitir, eu tenho que sair desse quarto escuro. Eu sempre me vejo, toda vez que eu falo sobre isso, eu sempre me vejo num canto do quarto escuro, num cantinho de perna agachada assim, em posição fetal. Era essa a sensação que eu me encontrava, né? E aí eu comecei a me livrar de coisas que me faziam mal. A tentar resgatar aquela Meirelle. Eu não me tornei uma outra pessoa. Eu estava tentando me resgatar. E eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre fazendo. Tentar se resgatar, voltar para o seu lugar. Não é você se reinventar. Eu não me reinventei. Eu acho o máximo quem se reinventa. Eu só queria me resgatar. Me reinventar talvez seja uma próxima etapa da minha vida. Entendeu? Eu só queria me resgatar.
E aí eu comecei a entrar na academia, muito contra a vontade, porque eu não gostava de academia. Mas o corpo também luta contra, né? Quando você tá nesse período, parece que o corpo, você falou que chegou perto dos 100, mas parece que o corpo pesa 200, Exato. Né? Então eu reclamava. Aí veio a pandemia, nesse meio tempo eu me separei, né? Aí quando eu me separei, as pessoas ficaram horrorizadas. Como assim você vai se separar? Uma mulher com mais de 40 anos, com 3 filhos e ainda mais uma criança com deficiência. Que homem vai te querer? Mas eu não tô atrás de homem. Gente, é como se tudo se resumisse a ter um homem na sua vida do seu lado, né? Ninguém pergunta da sua saúde mental, como você está nesta relação. Como você está, né? E eu tinha amigas que a única preocupação delas não era a Catarina. Uhum. Era eu. Sim. Como você tá? Como você tá? A madrinha da Catarina, até hoje, ela me pergunta, como está você? Tá bem. Como tá a Catarina? Uhum. A Sheilinha é um outro anjo da minha vida. Sim. E até hoje ela faz isso. Amiga, como é que você tá? E a Catarina? Então, a preocupação dela sou eu. Sim. A primeira. Depois vem a afilhada. E aí, eu me separei nesse meu resgate. Me divorciei. E as pessoas faziam essa pergunta. Eu falei assim, gente, mas eu não tô atrás de homem. Eu não preciso. Parece que pra eu ser validada, eu tenho que estar acompanhada de alguém. Mas não precisa nem ser mãe atípica pra isso. Exatamente. A mulher pra ser validada, precisa estar acompanhada de alguém. Exato. E se tem filho, é mais estigmatizada ainda, né? Exatamente. E aí eu comecei nesse resgate, né? Voltar a malhar e fazer dieta, às vezes sim, às vezes não. Reduzir na bebida, né? Porque a gente também entra num processo aí depressivo, sim. E, né? E começa, como você falou, a gente começa a buscar quilos, né? Pra poder se entorpecer, né? Exatamente. Parar de sentir, mesmo que por um momento. Exato. E aí eu comecei a reduzir na bebida, enfim. Bom, veio a pandemia, né? No primeiro ano do divórcio foi muito, muito, muito difícil. Eu pensei que eu fosse enlouquecer. Mas foi aí que eu vi a minha força. Uhum. A minha força, não, eu vou aguentar. Por vários momentos, eu achei que eu fosse sucumbir. Porque ele, como eu me separei, ele saiu de casa. Sim. E ele voltou a morar com a mãe. Só que a mãe mora na Tijuca. Sim. E ele trabalha no Rio. E eu morando aqui. Então, eu não tinha ele perto das crianças todos os dias. E eu passei um ano inteiro com ele pegando uma vez por semana durante a semana e o final de semana a cada 15. Então, eu passava a semana inteira. Em função de criança, né? Em função de criança e tentando trabalhar e atendendo cliente e tentando não enlouquecer. Sim. Né? E bancando a decisão, né? De ter se separado. E bancando. Nossa, mas eu tinha que bancar. Porque o peso da decisão pesa. Pesa muito. Pesa. Eu vou bancar isso até o final. E felizmente, no final do ano, ele conseguiu um apartamento aqui, ele voltou pra cá, né? Nós temos a nossa guarda compartilhada, é uma semana com cada um. Então, ele pega na sexta, devolve na sexta, ele leva todo mundo, né? Então, assim, eu costumo dizer que ele cuida melhor das crianças do que eu, porque eu sou muito prática, ele é mais detalhista. Eu sou muito prática, ele é mais afetuoso, ele é mais carinhoso com as crianças, né? Uhum. Mas foi um ano, assim, bem desafiador, Camila. Bem desafiador. Eu pensei que eu não fosse aguentar. E tome-lhe de choro. Olha... Cry me a river. Chora. Nossa. E nisso, né, a gente começa a se perder. Tive alguns relacionamentos aí fracassados. Porque a pessoa, quando chega aí, acha que eu tô procurando um pai pros meus filhos. Gente, eu não tô procurando pai pros meus filhos. Meus filhos têm pai. E é um pai maravilhoso. Ele exerce a função dele de pai como todo pai deveria exercer. Mas é engraçado isso, né? Você tá comentando isso. Porque as pessoas têm uma preocupação de achar que você não vai conseguir outra pessoa. Mas existem pessoas com problemáticas também muito específicas. E aí você encontra homens, por exemplo, que têm essa carência paterna e ele quer ocupar um lugar que não é dele. Né? Em vez de ele construir alguma coisa para chamar de dele, ele quer ocupar aquele lugar que já tem uma representação ali, né? E aí você vê que absolutamente essa máxima de dizer que uma mulher cheia de filhos ou filho com uma condição, nunca diga nunca. Pois é. Porque os seres humanos são muito diversos, né? E a gente vê que a gente vai encontrar sempre alguém que está interessado naquilo que você acha que é insuportável.
Exatamente. É muito impressionante isso, né? Exatamente. Então, assim, esse resgate foi complicado, mas eu consegui. E nisso eu encerrei a minha parceria, comecei a tocar um próprio negócio, abrir meu escritório sozinha. Foi uma outra etapa da minha vida, também foi difícil. Como é que eu vou fazer? Não tenho cliente. E as coisas foram chegando. Eu me tornei presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de Niterói. Então, as coisas começaram a aparecer, a surgir para mim. E isso foi também o interesse profissional que surgiu para você, né? Por conta de você estar vivendo essa realidade, né? Exatamente. Eu não entendia nada do direito da pessoa com deficiência, comecei a estudar, sabe? Então, eu comecei a me resgatar, sabe? Sim. E foi muito importante. E foi uma expansão também, né? Porque fez você correr atrás de coisas que, de repente, em outra situação você não faria, né? Eu poderia continuar na minha zona de conforto. Sim. No cantinho, sabe? Ali naquele quartinho, no cantinho, em posição fetal, sabe? Assim, e arrastando a minha corrente. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu passei pelo meu luto. Eu vivi o meu luto. Uhum. Por quê? Que luto, Meire? O luto do filho idealizado. Uhum. Nossa, mas você não ama a Catarina? Amo, muito. Mas a gente vive o luto do filho idealizado. Sim. Porque, desculpa, é uma hipocrisia a pessoa dizer que, como eu gostaria de ter um filho com deficiência. Não, você não quer. Você não quer. Você não quer passar pelo que eu passo. Sim. Você não quer. Todo mundo, nossa, eu te admiro tanto. Você admira, mas você não quer ficar no meu lugar. Sim. Uhum. Isso é uma verdade muito verdadeira. Uma verdade muito verdadeira. Uhum. Então, eu vivi o meu luto e eu falo o seguinte para todas as mães atípicas. Vocês precisam viver o luto de vocês. Viver mesmo. Porque se você não vive, você não consegue se resgatar. E você se sofreu de culpa? De achar que tinha feito alguma coisa errada? Sim, no início sim. Eu comecei a perguntar pro médico se era porque eu bebia antes da gravidez. Ele falou, não, não tem nada a ver. Tem pessoas que usam drogas durante a gravidez inteira. E a criança nasce perfeita. A criança nasce perfeita. Eu fiz vários exames para saber se eu tinha tido alguma toxoplasmose, rubéola, e que não tinha sido detectado. Eu falei, não, Meire, nada. A culpa não é sua. Eu achei que se eu não tivesse ido em tal lugar, talvez eu não tivesse pego Zika. Mas você não sabe nem onde você pegou Zika. É o vício da mãe, né? É o vício, sim. E eu comecei a me culpar. E aí depois eu passei a culpa pro pai. Uhum. Se a gente não tivesse tido a relação naquele dia, eu não teria engravidado e consequentemente... Imagina, né? Olha a loucura. É verdade. Olha a loucura. Entendeu? Então, assim... É pesado, né? É pesado, sabe? A culpa, ela ficou constante, assim, durante muito tempo. Não foi só durante os 3 anos, não. Ela perdurou bastante tempo. Até eu conseguir me libertar dessa culpa. É um saco de tijolo, né? Que você tá carregando pra nada, né? Pra nada. Você carrega um peso morto ali, que só tá pesando na sua vida, no seu psicológico, né? Sim. Mas é mãe é isso, né? Mãe é uma coisa que gera culpa naturalmente, né? E... Então, você começou a se sentir... a fazer esse primeiro movimento, mas... Foi um movimento que começou devagar e depois se intensificou, né? Acho que essa coisa do pai estar presente, pegar a criança uma vez na semana, isso também é importante de enfatizar, né? Porque tem muito homem, como você falou lá no início, que foge do compromisso, né? Uhum. E é muito cruel, porque é um peso muito pesado. E tudo que é pesado, a gente faz crossfit aqui, nós somos colegas de boxe, e a gente sabe que quando a gente tá pegando um peso muito pesado, a gente tem que dar uma pausa. Sim. Não é uma questão de que você não é forte. Você precisa dar uma descansada. Pra depois você continuar carregando o peso pesado. Porque senão você vai sucumbir no meio do caminho, né? Você achou que isso fez a diferença também? De você estar com a guarda compartilhada e ele te ajudando. E você ter um momento pra respirar? Então, a guarda compartilhada foi fundamental, né? Na minha vida, certo? Eu, como advogada de vara de família, eu sempre sugiro pros meus clientes, claro, que tenham diálogo. Sim. Sempre sugiro a guarda compartilhada, porque isso é bom para as crianças, para o pai e para a mãe. Sim. Principalmente para a mãe, tá? Porque a gente tem aí uma tradição, né, que o filho é da mãe. Não, o filho... É dos dois. Exatamente. Uhum. Então, assim, foi fundamental,
né? E aí eu vou te corrigir um pouquinho, que você... À vontade. Você falou assim, porque quando ele começou a te ajudar. Não, ele não me ajuda. Quem me ajuda é minha amiga que pega o Bernardo pra dormir na casa dela. Isso daqui já é um bias do... Que bom que você me corrigiu, porque isso é uma coisa que a gente tem que se vigiar, porque pai não ajuda. Pai não ajuda. Cria junto, Exato. Dividido. E eu sou também um exemplo vivo disso, porque meu filho também tem guarda compartilhada, ele passa metade do tempo com o pai, metade comigo, e dá super certo. Então, se alguém tá na dúvida aí que tá ouvindo, não tenha dúvida mais, né? Super funciona e a criança cresce super saudável. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Exatamente. Eu não consigo ficar longe do meu filho. Isso aí é um problema seu. Aí é seu, não é da criança. Vai se tratar, faz uma terapia, exatamente. Entendeu? E vai tirar tá a culpa, tudo bem. porque é a culpa, né? A raiz disso é a culpa. Porque a gente precisa também aproveitar o nosso tempo livre, né? Aí já falando de mães em geral, para nos recompor. Nos resgatar, nos descobrir, porque às vezes a gente você falou do se resgatar, mas às vezes muitas mulheres nem se conhecem para se resgatar. Elas precisam entrar no processo de autoconhecimento para entender quem elas são, porque muitas vezes elas se definem, eu sou mãe do fulaninho, eu sou esposa do fulaninho também. Mas quem você é? Do que você gosta? O que você faz quando tem ninguém por perto? É um fenômeno muito comum. A mulher, quando se separa ou quando o filho tá com o pai, fica em casa perdida, assim, olhando pras paredes, sem saber o que fazer, porque não sabe o que se agrada, né? Eu acho que esse tempo é importante também pra isso, né? Eu lembro que quando eu comecei no processo de resgate, até mesmo antes do divórcio, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo. Uhum. Como eu sempre usei cabelo curto, eu cortei o cabelo. Aí depois, eu não fazia mais a unha. Aí depois isso pra mulher é um sintoma. Exatamente. E eu como mulher vaidosa, né? E eu como sou advogada, eu costumo a falar e gesticular muito com as mãos, né? E depois eu comecei a pintar o cabelo. E teve um dia que eu me maquiei. E fui buscar os meus filhos na escola. Aí uma mãe virou pra mim e falou, como é que você tá? Eu falei, eu tô indo, tô bem. Eu nunca disse que eu tava mal. Sim. Né? Porque as pessoas adoram saber que você tá mal. Né? As pessoas adoram saber que você tá mal. Aí eu falei, eu tô bem. Ela, percebe, se você tá até maquiada, você deve estar ótima. Com um tom meio pejorativo, né? Meio crítica. Criticando. Mas eu olhei pra ela. Gente... Mas eu tinha que estar acabada? Eu tenho que estar acabada, né? É uma condição, né? Eu falei, tá, obrigada. E segui com a minha vida, né? Aí depois eu fiquei pensando, pois é, né? Ela que tem só um filho. Aí eu já começo a criar ranço da pessoa. Aí aquela pessoa que só tem um filho, né? O filho já é grandinho, a pessoa não cuida de si, tá pesando 350 quilos, não bota uma roupa bacana, não faz um cabelo. Aí vai falar de mim. Ah, não. Né? E veio aquele lado, né, do ranço. Mas quando vê esses comentários negativos, a pessoa tá falando muito mais dela do que de você, né? Exato. Ela tá se mostrando, exatamente. E aí foram pequenos passos, sabe? Que eu fui dando nessa mudança, sabe? Enfim, aí me divorciei. E você me perguntou, né? Na questão da como é que foi as primeiras vezes, né? De estar sozinha. Sim. Né? Eu lembro que acho que a primeira semana eu só dormi. O cansaço acumulado. Eu acho que eu só dormi. Olha, mas eu acho que esse é o sonho de toda mãe. Poder alugar um quarto de hotel. Pelo menos eu cresci com a minha mãe dizendo, eu quero um quarto de hotel, dormir. Sem ninguém me chamando de mãe pelas próximas 12 horas. Tive a síndrome ali do ninho vazio. Mas eu fiquei mal, chorei, cadê meus filhos? Meus filhos estavam com o pai, né? Mas eu só dormi. Sim. Foi a primeira semana. A primeira semana, meu primeiro ato da liberdade. Ato de liberdade. Vou dormir até meu sono acabar. Que coisa, isso, né? Isso. Eu acho que isso é um ato revolucionário da vida adulta. Isso. Dormir até o sono acabar. Mas aí, depois que você dormiu, você viu que não dava só pra dormir, né? Tinha que fazer outras coisas. Exato. Aí eu comecei a tocar minha profissão, né? E na época, eu tinha uma amiga que fazia crossfit. A Carol.
É a doutora Carolina. Ela é até dentista. Sim. E ela fazia crossfit. Ela falou assim, por que você não sai dessa musculação? Você não tá emagrecendo, seu corpo não tá mudando, você vai adorar o crossfit. O crossfit vai mudar a sua mente. Não gosto de crossfit. Você já fez? Não gosto. Aí veio toda... Aí pronto, a carga do preconceito, do né? preconceito. Aí eu comecei a falar que crossfit lesiona. Tudo que todo mundo todo fala. discurso que todo mundo que gosta de falar mal de crossfit fala. Principalmente o pessoal da musculação. Exatamente, a marombeira da musculação. Sim. Ela, você gosta de pegar peso, você é forte, você não sei o quê, mas lá você vai fazer força, vai emagrecer, enfim. Ela ficou 6 meses, Camila, 6 meses me perturbando. A função... Como boa crossfiteira. A função da Carol foi justamente essa, me perturbar durante 6 meses. Tá bom, Carolina, eu vou fazer uma aula com você, não. Uma não, 2. Tá bom, vou fazer 2. E aí, gostou? Tá. Então faz o seguinte, vou me matricular. 3 meses só. Tinha um plano aí. 3 meses, 3 vezes na semana. Tá? E aí eu fazia crossfit e musculação. Sim. Aí, aos poucos, eu fui deixando a musculação... Foi mudando a proporção. Isso, sei lá, acho que eu entrei em abril. Né? Entrei em abril. Tem quanto tempo isso já? Vou fazer 4 anos. 4 anos já. Isso. Bacana. E aí, eu entrei em abril e fazendo 3 vezes na semana. Quando, na verdade, só ia 2. Aí eu, pagava 3, mas só ia 2. Sim. E aí eu fui. Quando foi em dezembro daquele ano, eu já tava fazendo todos os dias. Todos os dias. E a dona Carolina foi embora. Ela foi só o catalisador da reação. Exatamente. Ela me abandonou no crossfit e foi embora. Ela cumpriu o papel dela divino na sua vida. Exato, eu costumo dizer isso. E nunca mais voltou. Entendeu? E foi a melhor coisa que ela fez. Sabe, assim, ela me salvou nesse ponto. Sim, sabe? Foi um ponto de virada muito, muito importante, né? Foi uma chave muito importante pra mim. Muito. O crossfit me salvou. Real, assim. Ele me salvou. Porque não é sobre a estética. É claro que a estética é uma consequência. Mas ele salvou a minha mente. Sim. Sabe? Eu fiquei mais feliz. Os meus filhos estavam vendo. A Sofia, que é a minha mais velha, ela fala assim... Mãe, você treinou hoje? Você tá estressada? Vai treinar, vai? Então, eu costumo dizer que o CrossFit é a minha terapia. Né? E eu acredito que para muitas pessoas que estão no box, seja por isso também, sabe? Às vezes a gente tá ali, a pessoa que tá do teu lado não faz a menor ideia pelo que você tá passando. É verdade. E aí você vai descobrindo aos pouquinhos a vida de cada pessoa que tá ali e você fala, nossa, não imaginava isso e aquilo, né? Eu costumo dizer, o pessoal fala assim, nossa, você é forte, você faz o treino todo. Eu falo, poxa, imagina, eu não durmo, imagina se eu dormisse, eu ia ser um monstro. É verdade. O CrossFit, pra mim também, bom, nós somos companheiras, né? Nós treinamos no mesmo lugar. Foi ali que a gente se conheceu, então muitas mulheres se transformaram ali. O CrossFit pra mim é tão importante quanto foi pra você, não pelas mesmas razões, obviamente, mas ele tem um peso tão grande também na minha história, por isso que eu também vou fazer um episódio do Pode na Bolsa com alguém muito especial. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas é porque, principalmente pra mulher, ele tem um poder muito grande de transformação, justamente porque ele tem um impacto muito grande na nossa autoestima. E ele vira chaves mesmo na nossa mente, porque ali dentro daquele box, a gente faz coisas que a gente jamais imaginaria fazer. Então, quando você se desafia ali dentro, faz coisas que você não imaginaria fazer, isso se transborda pro resto da sua vida, né? Aí você realiza, na verdade, que você é muito mais do que você imaginava. Você se subestimou a vida inteira, né? E aí, quando você entra numa atividade que é considerada tão inalcançável para tanta gente, você se sente, de certa forma, um pouco especial, né? Um pouco melhor do que você era antes. Eu acho eu acho que isso... E você leva isso pra vida, né? Porque quando você entra... Quando eu entrei naquele boxe e vi as pessoas ficando de cabeça para baixo, eu falei, gente, eu nunca vou fazer um negócio desse. Ficar de cabeça para baixo, né? E hoje... É um movimento que eu e você, a gente amamos. Que a gente mais ama. A gente olha lá no quadro, ai, que legal. Né? E a gente desenvolve hoje de uma forma, né? Então, assim, e isso eu acho que a gente leva pra vida, porque a gente acaba se subestimando. E como eu me subestimei quando eu fui mandada embora, naquela época, e achava que eu não ia conseguir dar conta da minha profissão, o que eu vou fazer da minha vida...
tive um outro anjo também, que ela foi, na época da minha pós-graduação, ela foi minha orientadora e hoje nós somos sócias, né? Ela foi minha orientadora, ela foi a minha patroa também, né? Ela não gosta que eu fale isso, né? Mas ela foi minha chefe e hoje nós somos sócias, né? Em alguns processos, a doutora Thalita Menezes. Então, ela me ajudou muito. Se hoje eu sou profissionalmente falando, se eu cheguei aonde eu cheguei, eu devo muito a ela também. Claro, eu tenho as minhas conquistas, os meus méritos, mas ela o tempo inteiro, ela praticamente brigava comigo. Para de se auto-sabotar. Você é capaz. Aonde você quer chegar na sua vida? Você está o tempo inteiro se auto-sabotando. Você quer ser como os demais, como a maioria dos advogados? Ela falava o tempo todo isso para mim. Você quer estar aqui ou você quer estar aqui? Aonde você quer chegar na sua vida? Né? E hoje nós falamos de igual para igual. E hoje nós temos parcerias. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre acreditando na gente, né? Eu acho que eu não imaginava que hoje eu pudesse estar... Onde você está. Onde eu estou. Mesmo com todas as dificuldades. Não foi fácil. Talvez tenha sido um pouco mais fácil do que para outras mães atípicas. Com certeza. Tem muita gente passando por muita dificuldade. Eu sei da minha realidade e sei da realidade de outras mães que eu atendo. Eu sou advogada dessas mães. Eu faço palestras para essas mães, sabe? Eu acompanho essas mães de perto. Mas eu não posso chegar para elas e falar assim, você consegue porque eu consegui. Não, porque a realidade delas é diferente da minha. Com certeza. Mas a minha também não foi fácil. E não é porque a delas é diferente da minha que eu vou simplesmente desconsiderar a minha. O meu esforço, a minha dificuldade. A minha dificuldade foi difícil dentro da minha realidade que eu tinha. Sim, com certeza. Certo? Com certeza. Mas o que eu sempre falo assim, mas se eu conseguir, você também consegue. De alguma forma, nem que seja mais devagar. Dentro do seu universo, das suas condições, né? Exato. A dificuldade, na grande maioria das vezes, quando a gente sabe aproveitar, ela joga a gente pra cima. Exatamente. Porque ela desafia a gente. O que não pode, eu não consigo, eu não vou conseguir. Por quê? Por que isso? Não, você consegue. É porque também é muito fácil se pôr no lugar de vítima e ter o ganho secundário, né? Que é os terapeutas chamam do ganho secundário de ter a piedade das pessoas. Mas acho que isso é muito pouco, né? Pra nossa vida, acho que a gente pode ter muito mais do que isso. A gente, em vez de ter a piedade, a gente pode ter a admiração das pessoas. Algo que eu nunca permiti pra mim, a piedade. Nunca permiti isso, nunca. Isso é importante, sabe? Isso é muito importante. Você se torna pequeno, né? Muito. No processo. Acho que você pode se engrandecer muito. E não é em relação à opinião das pessoas, porque é importante frisar isso. Não é que você queira admiração, nossa, eu sou uma super mãe. Não, você é só uma mãe. Mas uma que tem uma condição específica, né? Que é sua. Mas você vai se engrandecer para você mesma. Você vai se olhar no espelho da mesma forma que você lá atrás olhou e não se reconheceu. Hoje, você olha e... Nossa! E você se admira. Eu hoje me admiro. Eu sou uma mulher de 50 anos e falo, nossa, eu cheguei até aqui. É claro, Camila, que eu não cheguei até aqui sem feridas. Impossível, né? Impossível. São muitas feridas. Sim. Tá? Algumas delas refletem até na minha vida pessoal. De algumas pessoas se afastaram, né? Foi necessário. Tá? Eu precisei me afastar de determinadas pessoas, porque senão eu não ia conseguir crescer. Sim. Né? Um outro anjo da minha vida também, a Gabriela, eu costumo dizer, eu tô colocando o nome dessas pessoas porque elas foram muito importantes nesse processo. Né? Durante anos, ela me chamou para caminhar ao lado dela e ela me resgatou o ano passado. Ela costuma dizer assim, não, você se resgatou. Eu só te levei, eu só te mostrei o caminho. E então, foi necessário eu me afastar de determinadas pessoas e hoje eu vejo que, apesar das feridas estarem fechadas, às vezes elas doem, sabe? Sim. E às vezes quando elas doem, eu me dou o direito de ficar um dia. Apenas um dia chorando. Eu não deixo
eu não volto pro quarto. Sim. Pra aquele quartinho, sabe? Sim. Mas eu me permito chorar. Naquele dia que eu tô cansada. Naquele dia que eu não tenho quem me acolha. A gente se acolhe, né? A gente aprende a se acolher, né? Exato. Aí eu tô me acolhendo, sabe? Isso. Isso também faz parte do exercício da autossuficiência, né? Exatamente. Saber lidar e entender que a gente precisa sentir as coisas. Porque as pessoas acham que sentir as sensações chamadas negativas, as emoções, é proibido. Não é. Acho que é, às vezes, até necessário pra você deixar aquilo ir. Isso. Não e aí acha? eu me permito. Mas eu não mais que um dia. Sim. Eu choro, eu me acolho, mas eu não permito voltar para aquele quarto. Naquele quarto eu não volto mais. Eu não cheguei até aqui, eu não caminhei o que eu caminhei para voltar para aquele quarto de novo. É irreversível. Acho que também na trajetória do ser humano, quando ele se conquista e cresce, tem certos lugares que a gente não pertence mais e a gente já cresceu tanto que não cabe mais. Acho que você não cabe mais nesse quartinho pequenininho. Não. E eu não posso deixar de comentar, porque eu testemunhei, né, que você teve uma conquista muito grande, que você realizou um sonho, que era o de fazer uma primeira viagem sozinha, né? Isso é o auge da demonstração de autossuficiência, de autonomia, né? Como é que foi essa experiência pra você? Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Eu tava sempre querendo viajar, Sim. né? E eu sempre deixava pra depois. Ou porque na época eu tava com algum namorado, ele não queria. Ou porque uma amiga não podia ir. E eu tava sempre dependendo de alguém pra viajar. E esse ano eu falei assim, não. Eu não preciso de ninguém pra viajar. Eu posso ir sozinha. Sim. Né? E eu falei, vou me dar de presente de 50 anos. Eu vou fazer uma viagem. E aí eu lembro que eu ia viajar na Tiradentes, né? 21 de abril. Catarina teve pneumonia. E internou, CTI. E ela ficou 5 dias no CTI. Ela entrou no domingo ou na segunda, não me lembro bem, né? Eu sou muito ruim com datas. E aí, não sabia se ela saía, se não saía. E eu lembro que o Júlio, ele falou assim, você vai. Ela saindo ou não saindo desse hospital, você vai pra sua viagem. Quer dizer, mesmo a gente separado, ele tava ali, me dando suporte, né? E foi incrível. Eu morrendo de medo, na época até fiz um vídeo, eu falei assim, gente, eu tô aqui entrando no aeroporto, primeiro que eu tenho pavor de avião. Eu tenho pavor de avião. E eu tô aqui, eu fiz um vídeo, gente, eu tô aqui no aeroporto, tô indo viajar sozinha, eu não sei o que vai ser, o que vai dar, mas eu tô indo. Sim. Vamos lá, né? E foi incrível, foi incrível. Eu cheguei lá muito assim, tímida, coisa que eu não sou, né? E fui conhecendo, fui pra Recife e foi incrível. Eu acho que depois dessa eu só quero fazer isso. Só quero viajar sozinha, assim, eu quero viajar. Vamos embora? Não dá pra ir? Então eu tô indo. Tchau, sabe? Eu achei o máximo. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Andei de jet ski, mergulhei, fiz mergulho de cilindro, morrendo de medo, coração passando pela boca. Eu falei, não, eu tenho que viver isso aqui. Sim, com certeza. Entendeu? Foi muito bacana, muito bacana. Foi incrível. Eu acho que eu precisava disso. Foi uma virada de chave, assim, incrível, sabe? Porque Sim. agora eu sei que eu também sou capaz de fazer isso. Com certeza, com certeza. E se você pudesse falar alguma coisa para as mães que estão passando por esse quartinho escuro? Não fique lá por muito tempo. Você não pertence. Ele não te pertence. Não é fácil sair. Eu sei. Eu já estive lá. Não foi fácil pra mim. Quando te oferecerem ajuda, aceite. Às vezes a gente também não quer aceitar. Como eu, inúmeras vezes, também não aceitei. Ou porque eu achava que aquela pessoa não tinha condições, ou porque, assim, eu não tinha condições, não tinha capacidade de me oferecer aquela ajuda, né? Mas saia em algum momento. Não perdure, não perpetue a sua presença naquele quarto escuro, entendeu? Porque não é ali que você se encontrava quando a sua criança nasceu. Sim. Viva o seu luto. A vivência do luto, ela é necessária.
E você precisa viver esse luto, você precisa sair daquele quarto escuro para que você tenha forças para o seu filho ou para sua filha. Eles precisam da gente. O nosso maior medo, toda mãe tem medo de morrer antes do filho chegar onde ele tem que chegar. Sim. Que a gente acha. nem sabe o que ela, onde ela é capaz de chegar, né? Exatamente. Você tá idealizando. E aí, uma mãe atípica tem muito mais medo, né? O meu maior medo é morrer. E deixar ela aí. E deixar a Catarina. Com quem? Uhum. Né? Então, assim, justamente por esse medo, a gente tem que se cuidar. Seja emocionalmente, fisicamente. A nossa saúde tem que estar em dia. Quantas e quantas mães não morrem porque estão sozinhas? Quem cuida de quem cuida? Sabe? As cuidadoras, a gente está padecendo. A gente não vou me colocar nesse lugar, não. Porque eu consegui me resgatar. Mas, assim, tem muita cuidadora, muita mãe que está padecendo, está sucumbindo. Você precisa sair desse quarto. De que forma, Meire? A forma que você achar que consegue. Sim. A forma que está ao seu alcance, você consegue viável, fazer, né? que for viável para você. Porque aquilo que eu falei, a minha realidade é uma, a da outra mãe é outra. Se você consegue fazer terapia, faça terapia. Se você gosta de fazer crochê, o crochê é a sua terapia, faça crochê. Você gosta de fazer pilates, consegue ir pro pilates 2 vezes na semana, vá. Mas cuide da sua saúde mental, principalmente. Para mim, a minha saúde mental, ela é cuidada através do CrossFit. Eu não tô falando pra ninguém ir lá fazer CrossFit, amanhã fazer matrícula no CrossFit. Não é isso. Se quiser, super bem-vindo, né? Pois se quiser, super bem-vindo. Mas assim, eu encontrei a minha sanidade ali. Sim. Então, Cada um encontra a sua, né? Exatamente. Então, saia do quarto. É só sair. Saia da posição fetal. Sim. Isso é importante pra gente. Ou seja, resumo, existe vida após o drama, né? Existe vida na maternidade atípica. Existe difícil. vida. E existe vida feliz, né? Sim. É importante falar isso. Não é uma vida miserável. Existe uma vida feliz. Sim. Plena de possibilidades. A gente só precisa acreditar e apostar nisso e se permitir, né? Sim. A minha foi infeliz durante um tempo, que foi durante o luto. Sim, sim. Porque o luto é isso. Sim. O luto é isso. Mas depois... Fácil não é. É verdade, é verdade. Bom, eu avisei que hoje era um dia muito especial, que o assunto era muito importante. Então, se você tá gostando desse vídeo, dá um like, porque assim o YouTube entende que esse tema é relevante, que vai ter outras mães que vão se beneficiar. Se você conhece uma mãe atípica, alguém que tá passando por essa situação, encaminha esse vídeo, né? Segue aqui o canal pra gente poder ter visibilidade, sair da invisibilidade, ir pra uma zona visível e impactar positivamente outras vidas, porque eu acho que essa história aqui é uma história que merece ser conhecida, né? E uma outra coisa importante, vocês devem estar vendo essa bolsa que linda, maravilhosa, ela não foi escolhida ao acaso para o dia de hoje, porque esse aqui é o modelo, a bolsa Iona, da Basilu, tá? Ela é grande, porque hoje é em homenagem às mães sempre carregam um mundo de coisa, né? Então essa aqui é uma bolsa que vai deixar você carregar todas as suas coisas e continuar linda, né? Porque essa bolsa é linda. Então, ela tá com um desconto especial a partir do dia do lançamento desse episódio por 3 meses. O cupom de desconto está no comentário do vídeo. Então, se você se interessou, gostou, vai lá, clica no link da loja, aproveita. 3 meses somente. Mas agora, tem uma surpresa pra você. Nossa. Um presente da Basilu pra você. Oh, meu Deus. Vamos ver se você vai gostar. Olha, nossa temporada, ela tem objetos, né? Nós temos a bolsa, que essa bolsa aqui, ela é a patrocinadora do episódio, mas a gente tem uma pulseirinha especial, que ela é a pulseira da temporada. Entendeu? E é essa pulseirinha que você está ganhando nesse momento, que é a pulseira chamada Pulseira Camadas. E essa pulseira, ela é uma representação da nossa complexidade como mulher. Ai, que linda, eu amei, gente. Então, coloca ela aí no bracinho pra você poder mostrar pro público aí. Eu sei que a sua cor é o dourado, né? Ficou lindo. Ficou de nós. Estamos iguais, ó. Eu vim com ela aqui também, ó, pra ficar claro pra todo mundo. E aí chegamos no nosso momento mais importante do podcast, que é a pergunta do podcast. Então, você descreveu aqui toda a sua história, né? Doutora Meirelle Wilchen. Doutora May. Doutora May. Pra mim é só May.
Depois disso tudo, de ter vivido isso tudo, o que pode e o que não pode na sua bolsa hoje? Vamos começar pelo que não pode, depois pelo que pode. O que não pode mais? As frustrações. Acho que você não tem que guardar mais frustrações, né? E o rancor. Eu não guardo mais rancor daquele passado que... Eu também como eu estava muito envolvida na tristeza, né? Eu acabei guardando muito rancor, mas hoje eu vejo que fazia parte do processo. Tudo fazia parte do processo. Então, frustrações, o rancor, isso não cabe mais dentro da minha bolsa, né? A raiva, isso... Porque isso só faz mal pra mim. E pesa, né? E pesa muito. É um peso que não vai me facilitar em nada, não vai me ajudar em nada, não vai me trazer nada de bom. Então, isso eu não trago mais na minha bolsa. E o que você traz hoje? O que pode nessa bolsa? Eu trago os meus sonhos e a vontade de realizá-los. Muito bom, excelente. Porque a gente vai largando os sonhos pelo caminho, né? Exatamente. Hoje eu não abro mão dos meus sonhos. É claro que são sonhos viáveis, né? Sim. E programados. Então, hoje eu trago os meus sonhos e a vontade de realizá-los. É isso que eu trago na minha bolsa. Para que venha a felicidade, né? Eu acredito que a felicidade é um conjunto de fatores né? E aí são sonhos não só de trabalho, de vida, da vida pessoal, a vida materna também, ver meus filhos se formando, né? Também é um sonho. Claro. E aí, para isso, eu também eu contribuo para a formação deles, seja do Bernardo, da Sofia, da Catarina, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas são sonhos. E eu trabalho para que eles sejam concretizados. Eu vou testemunhar muita coisa. Vai, com certeza. Olha, nem sei como agradecer. Foi lindo. Ai, eu que agradeço. Lindo, lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa conversa. Queria te agradecer por você ter aberto a sua vida, por você ter falado de coisas que são difíceis de falar, eu sei. Mas que é para um bem maior. Acredito que você vai poder ajudar muitas mães que estão passando e que estão se debatendo com essas questões. Então... muito obrigada. Muito obrigada por ter participado do Pode na Bolsa nessa primeira temporada, que é muito especial para mim. Muito obrigada pelo convite, Camila. Eu amei. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Bom, gente, aqui a gente encerra esse episódio. Doutora May, muito obrigada novamente. De novo, se você gostou desse episódio, dá um like, que assim ele vai alcançar outras pessoas. E vejo vocês no próximo, que também não vai ser menos legal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.